Vamos iniciar a nossa aula. Hoje o nosso tema é extremamente importante para todas as disciplinas. Nós vamos retomar o tema da relação jurídica, ok? E o tema da relação jurídica é importante para você em qualquer disciplina do direito, joia? Então vamos trabalhar hoje usando aí o nosso quadro branco permitido pelo programa, né? E também conversando com vocês aqui em tempo real. Joia? Bom, pessoal, vocês devem se recordar, nós comentamos que relação jurídica é uma relação social regulamentada por uma norma jurídica, ok? Então, dentro do universo das relações sociais, eu regulamento algumas dessas relações e, portanto, as torno, com isso, relações jurídicas. Joia? Então, respondemos aqui a pergunta da sua prova. Toda relação social é uma relação jurídica? Não. As relações sociais regulamentadas pelas normas jurídicas são relações jurídicas. Perfeito? Quais são os elementos das relações jurídicas? Os sujeitos ou partes, o fato, o objeto e a tutela, ok? A tutela é o fato de que haverá uma tutela estatal para obrigar ao cumprimento das obrigações, para obrigar a realização daquilo que foi previsto dentro desta relação jurídica. Perfeito? Veja, dentro desses elementos, portanto, todos constantes do seu material e todos a serem ainda revisados algumas vezes dentro dessa aula, no nosso quadro branco, que vamos utilizar hoje. Nós temos, então, que as partes ou sujeitos precisam ter personalidade jurídica. No Brasil, tipicamente, quem tem personalidade jurídica? Pessoas físicas ou naturais e pessoas jurídicas, ok? Primeiro elemento da relação jurídica. Segundo elemento, objeto. Esse objeto pode ser um objeto imediato e um objeto mediato. O objeto imediato é a prestação, é o comportamento, é o dar, o entregar, o pagar, o prometer, ok? E o objeto mediato, que é a coisa, o que eu vou dar, o que eu vou receber, o livro, a coisa, os R$ 100, ok? Nós temos ainda como o terceiro elemento e como o quarto elemento, o fato e a tutela, ok? Esse fato jurídico é um fato que promove a relação jurídica. Na ocorrência do fato, eu tenho a relação jurídica, porque o fato de eu entregar, eu emprestar, eu prometer, é que cria a relação jurídica. Eu posso ter fatos que criam, modificam ou extinguem relações jurídicas. Os fatos que criam, por exemplo, nascimento com vida, cria uma relação jurídica. Eu prometi entregar, criei uma relação jurídica. Eu renegociei uma dívida, eu modifiquei uma relação jurídica. Eu morri, eu extingui algumas relações jurídicas. Eu paguei o empréstimo, eu extingui uma relação jurídica. Ok? Então, elementos: sujeitos, objeto, fato e tutela. Perfeito até aqui? Muito bem, pessoal. Nós temos, então, estes elementos como elementos externos da relação jurídica. Mas falta falarmos dos elementos internos da relação jurídica. Os elementos internos da relação jurídica são os direitos e deveres, ok? Porém, dentro dos direitos, nós podemos classificá-los como direitos subjetivos ou direitos potestativos. Joia? Nos direitos subjetivos, nós vamos ter, de um lado, as obrigações, os deveres, e do outro lado, os direitos. Correm contra esses direitos subjetivos as prescrições, ok? A pessoa perde a possibilidade de pretensão. A pessoa perde o direito de ação.
se houver a prescrição em relação a direitos subjetivos, que, repito, são estes que têm de um lado os direitos e do outro lado uma prestação, uma obrigação. Para além dos direitos subjetivos, nós temos os direitos potestativos, que são aqueles que de um lado tem o direito e de outro lado tem mera sujeição. Não há uma escolha, há uma mera sujeição. Por exemplo, se eu tenho um contrato, eu tenho direitos de um lado, deveres do outro, direitos subjetivos. Mas se eu tenho um direito potestativo, de um lado, por exemplo, eu tenho o pedido de demissão de um empregado. Do outro lado, eu tenho a mera sujeição do empregador. Ok? Então, se de um lado eu tenho uma mera sujeição e do outro o direito, eu estou falando de direito potestativo e não de direito subjetivo. E no caso do direito potestativo, corre não a prescrição, mas a decadência. Quando se decai do direito e não da pretensão, e não da ação. Ok? Muito bem, pessoal. Antes de avançar em relação ao nosso próximo tema, que é o fato jurídico, eu vou então fazer aqui no quadro um resumo ou um esquema, né, disso que nós vimos até agora. Vocês estão aí enxergando o quadro? Façam um sinal para mim, por favor. Ok, então vamos lá. Neste quadro aí, pessoal, nós vamos colocar isso que acabamos de dizer, ok? Um resumo. Aí eu compartilho com vocês posteriormente. Então, estávamos falando sobre relação jurídica. A relação jurídica é um fato social mais uma norma jurídica. Ok? Muito bem, vamos lá. Aí nós temos os elementos da relação jurídica. Elementos. Quais são esses elementos? Partes ou sujeitos. Objeto. Imediato, imediato. Fato. E tutela. Ok? Esses aí os elementos externos. Joia? Em relação aos internos, nós temos direitos de um lado e deveres de outro. Esses direitos podem ser subjetivos, e nesse caso teremos deveres de um lado e obrigações ou prestações de outro. E nós temos, de outro lado,
os direitos potestativos. E aí teremos de um lado os deveres. Do outro lado, mera sujeição. Aqui eu troquei, né, pessoal? Coloquei direitos, deveres versus prestações, mas na verdade é direitos versus prestações. Deixa eu só corrigir aqui para vocês. Subjetivos, direitos versus prestações. Perfeito? Muito bem. Salvei isso daqui. Vamos continuando, então, nossa aula. Ok? Deixa eu voltar aqui para a sala com vocês. Vou responder aqui algumas perguntas, tá? Jordane, tutela seria o mesmo que garantia? Olha, garantia é o elemento da relação jurídica. A tutela é o que dá vazão a essa garantia, ok? É o que executa a garantia. Vocês estão observando minha caneca aqui, ó? Eu ganhei de alguns alunos no passado. Por isso que está escrito professor José Henrique. Bom, pessoal, vamos dando seguimento, então. Eu peço que vocês continuem colocando as perguntas de vocês aqui no chat, ok? E eu vou respondendo na medida em que voltamos das explicações. Joia? Bem, estávamos falando sobre relação jurídica e falamos que um dos elementos é o fato. Agora vamos falar especificamente sobre fatos jurídicos, ok? Bom, pessoal, fato jurídico é o fato social normatizado, ou seja, o fato social em relação ao qual há uma regulamentação por norma jurídica. Joia? Há a possibilidade de uma regulamentação de um fato social por uma norma social? Sim, nesse caso não estaremos falando de um fato jurídico, ok? Bem, o fato jurídico é aquele em que eu crio, extingo ou modifico uma relação jurídica, né? Então, o nascimento, a existência de um contrato, a formação de um contrato, né? Esses são fatos que criam relações. A renegociação de uma dívida, por exemplo, é um fato que modifica uma relação. Se eu venho a acrescer, por exemplo, um elemento de garantia num contrato, eu estou modificando uma relação. Eu posso extinguir uma relação quando eu faço um pagamento ou quando ocorre uma morte, enfim. Nós temos que partir, então, depois de falar sobre o que é o fato jurídico, para a classificação dos fatos jurídicos, ok? É uma matéria de extrema importância para você também, cai muito em provas e concursos e na nossa prova também, por óbvio. O que seria essa classificação dos fatos jurídicos? Joia? Entenda um universo de fatos jurídicos. Eu chamarei de fato jurídico em sentido amplo, ok? Dentro dos fatos jurídicos, nós temos fatos naturais e nós temos fatos humanos, ok? Eu quero que você entenda como fato natural o fato jurídico em sentido estrito, perfeito? Então, fatos jurídicos em sentido estrito, são fatos naturais, ok? Do outro lado, eu tenho, dentro ainda dos fatos jurídicos, os fatos humanos. E dentro dos fatos humanos,
eu terei fatos lícitos e fatos ilícitos. Nos ilícitos, nós temos ilícitos civis e ilícitos penais. E nos lícitos, nós teremos negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Quando eu colocar no quadro, vai ficar muito mais fácil de você entender visualizando, por se tratar de uma classificação. Nesse caso, os esquemas ajudam bastante. Mas nesse momento, antes de adentrar na visualização do esquema e nos exemplos, você precisa entender o que são, portanto, os fatos jurídicos. E os fatos jurídicos são esses que se dividem em fatos naturais e fatos humanos. Se eu estiver falando de fatos naturais, eu estou falando de fato em sentido estrito, ok? Se eu estiver falando de fatos humanos, eu estou falando de ato jurídico em sentido amplo. Joia? Então, fato jurídico, se é natural, é fato em sentido estrito. Se é fato humano, é ato jurídico em sentido estrito. Porque fato é o que ocorre e ato é o que o humano provoca. Perfeito? Então, lembrem assim, fica mais fácil. Dentro dos fatos naturais, pessoal, nós temos os fatos ordinários e os fatos extraordinários. Os ordinários são os fatos que ocorrem pela natureza, mas de maneira cotidiana, fatos que ocorrem normalmente, né? Portanto, o decurso do tempo, a morte, o nascimento. E dentro dos fatos naturais extraordinários, nós temos enchentes, maremotos, coisas que não acontecem cotidianamente, ok? Muito bem. Dentro dos fatos humanos, que nós chamamos de ato jurídico em sentido amplo, nós temos, como já disse, os atos lícitos e ilícitos. Dentro dos atos lícitos, nós temos negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito, ok? Ato jurídico em sentido estrito é aquilo que é um fato humano cujos efeitos estão todos previstos em lei. Negócio jurídico, por sua vez, é quando os efeitos também estão previstos em lei, mas eles podem ser previstos pelas partes. Então, eu tenho como um exemplo de negócio jurídico os contratos. Os contratos, para existirem, têm efeitos previstos em lei. Se você fizer assim, se você contratar assim, haverá alguns efeitos previstos em lei. Mas as partes podem decidir outros efeitos. Joia? Então, a lei prevê alguns efeitos, eu posso escolher vários efeitos deste negócio jurídico. É por isso que ele é um negócio jurídico. É por isso que dentro dos atos jurídicos eu os classifico como negócios jurídicos. No ato jurídico em sentido estrito, todos os efeitos estão previstos em lei. Então, é assim que se diferencia dos negócios jurídicos. Joia? Então, tome como exemplo de negócio jurídico os contratos em geral. Perfeito? Tome como exemplo de ato jurídico aquilo que todos os efeitos estão previstos em lei, por exemplo, a emancipação. Ok? Se eu fizer a emancipação, haverá efeitos obrigatórios todos previstos em lei. Se eu fizer um contrato, por exemplo, de comodato, eu posso prever efeitos não previstos em lei. Perfeito? Muito bem, pessoal. A teoria e a classificação dos fatos jurídicos são um tema novo para vocês. Então, vamos agora para o quadro. Ok? Temos uma pergunta de Kainan Felipe, que diz assim: todas as relações jurídicas precisam ser escritas ou ter algum documento? Ou pode ser só falado? Pode ser só falado. Por exemplo, se eu estou falando de um contrato de comodato, um contrato de empréstimo, eu posso fazer isso verbalmente, eu posso fazer isso oralmente. Existem vários contratos que são verbais, contratos orais, ok? É claro que a prova disso é mais difícil, mas posso sim, não é uma exigência que eu tenha para as relações jurídicas somente feitas por documento, ok? Vamos lá então para o nosso quadro.
Muito bem. Então, agora estamos falando de fato jurídico. E o fato jurídico é o fato social regulamentado em lei. Efeitos: cria, modifica, extingue relação jurídica. Joia? Que mais? Classificação. Sentido amplo, sentido estrito. Sempre você deve lembrar de fazer uma classificação em sentido amplo e em sentido estrito. Então, nós temos fato jurídico em sentido estrito, e aí estamos falando de fatos naturais. E nós temos fatos jurídicos em sentido amplo e aí são fatos humanos. Joia? Dentro dos fatos naturais, nós temos os ordinários, e os extraordinários. Dentro dos fatos humanos, nós temos os lícitos e os ilícitos. Os ilícitos podem ser civis ou penais. E dentro dos fatos lícitos, nós temos negócios ou atos jurídicos em sentido amplo. E temos os atos jurídicos em sentido estrito, ou estrito sentido, como queiram, ok? Para estes, nós teremos efeitos todos previstos em lei. Perfeito, pessoal? Vou salvar aqui para vocês e depois nós compartilhamos também. Muito bem, meus caros, eu vi que vocês colocaram ali algumas perguntas, eu já respondi. Vocês têm mais perguntas? Vocês estão gostando da nossa aula? Vocês têm comentários sobre o funcionamento dessa aula, sobre as tecnologias que estamos utilizando? Ficou bom com o quadro? Podem falar os seus comentários, eu abro o microfone de vocês, um por vez, quem queira falar só fazer um aceno, ou podem escrever aqui no chat. Vocês entenderam bem? Relação jurídica, fato jurídico?
Beleza, esse quadro facilita o entendimento do assunto, ótimo. Vamos usá-lo sempre então, né? Fazendo esses esquemas no quadro, depois compartilhamos com vocês. Vou deixar esses quadros lá no ambiente virtual também, tá? Sim, exatamente. Aí vocês podem, inclusive, ir utilizando só as anotações do que está a mais, né? Do que eu vou falando a mais. E fica bem visível, né? Não temos problema de letra. Entenderam bem, pessoal, a matéria? Essa matéria é de extrema importância, eu quero que vocês leiam. Normalmente, não entendeu muito bem o que é ordinário ou extraordinário. Ó, Felipe, então a primeira coisa que você precisa se lembrar é que fato natural é que é ordinário e extraordinário, ok? Na classificação dos fatos humanos, nós não teremos ordinário ou extraordinário. Ordinário são os fatos naturais que ocorrem normalmente, cotidianamente, né? O tempo passar é um fato natural que ocorre normalmente, cotidianamente? Sim, né? A morte ou o nascimento de pessoas são fatos normais que acontecem normalmente e naturalmente? Sim. Então são fatos naturais ordinários. Agora, é normal você ter aquilo que nós classificamos como catástrofes? É normal ter um maremoto, um terremoto, né? Ah, professor, no Japão talvez seja. Não, mas é normal, né? É uma situação cotidiana, prevista e com efeitos previsíveis? Não, não é, né? Então, não é normal que você more na praia e de repente tudo desabe ou que o mar entre no perímetro urbano e acabe com tudo, né? Isso não é natural, desculpa, é natural, mas não é ordinário, é extraordinário, ok? Entenderam bem o assunto? Eu não compreendi como ordinário e extraordinário se tornam jurídico. Ótima pergunta. Veja, se esse fato natural é um fato jurídico, é porque há uma regulamentação prevista em lei, ou há um efeito previsto em lei. Por exemplo, nós temos como uma decorrência legal, né, do nascimento, a previsão de que, se eu nasci com vida, eu ganho personalidade jurídica. Isso está previsto no Código Civil. Então, se está previsto no Código Civil, há um efeito previsto para eu ter nascido com vida, perfeito? É assim que ele fica jurídico. Agora, por exemplo, um fato extraordinário. Ocorreu um maremoto em Ponta Grossa. Em decorrência desse maremoto, vamos dizer que isso fosse possível, né, e previsível, eu tenho um fato que impediu que eu continuasse executando um contrato normalmente, tá? Tem uma teoria chamada teoria da imprevisão, que diz exatamente isso, que eu não vou ser obrigado a honrar o meu contrato exatamente como foi previsto se eu tiver um acontecimento imprevisível ou de causas imprevisíveis, ok? Então veja como esse fato natural extraordinário se tornou um fato importante para a relação jurídica, de acordo com a sua previsão em lei. Ok? Mais perguntas? Vocês estão entendendo bem essa matéria? É uma matéria que deve despertar assim em vocês uma sensação de que vocês adentraram o mundo jurídico, ok? É a partir dessas definições e dessa classificação que vimos hoje que você vai entender toda a matéria de teoria do direito. Perfeito? Veja, a professora Karine deve ter indicado para vocês em TGN pelo menos uma leitura relativa a fato jurídico ou a relação jurídica, talvez lá no Tércio Sampaio, na Maria Helena Diniz. Então, perceba que esse é um tema que perpassa a teoria geral do direito civil, a parte geral do direito civil, e também é um tema relativo à introdução ao estudo do direito, né? Porque é o tema da relação jurídica. Lá no Tércio, lá na Maria Helena, deve ter aí pelo menos um capítulo a respeito de relação jurídica. É para lá que eu remeto vocês, e se vocês quiserem como uma leitura complementar, uma leitura indicada para a nossa disciplina especificamente, como introdução ao direito civil ou como parte geral do direito civil, eu indico o Pablo Stouzy Gagliano. Perfeito?
Oi, filho, oi. Bom, pessoal, se vocês não têm mais perguntas, nós vamos encerrando por aqui e eu vou redirecioná-los para o AVA. Mais perguntas ou comentários? Última chance. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço.